Vamos lá, queridos. Esse é um mês para pensarmos em perseverança no crescimento, perseverando no crescimento. Quando estávamos conversando e orando como equipe pastoral, nós colocamos esse tempo aqui para pensar em perseverando no crescimento, porque fevereiro é esse mês de retomada, esse mês de volta. Voltou hoje pela manhã a escola bíblica, voltando coral jovem, voltando os PGs, os ministérios retomando aí as suas atividades, terceira idade acompanhando o calendário, porque a turma de maior risco, então estava agendado para voltar agora, mas nós vamos segurar um pouco e de repente volta na segunda metade de fevereiro ou começo de março, mas devagarzinho nós vamos reativando todas as frentes, e a ideia é perseverança, e perseverança no crescimento como igreja, no crescimento como crente, no crescimento como indivíduo, como pessoa. Nosso objetivo, nosso desejo é crescer diante de Deus, não ser pessoas estagnadas. Esse é um texto que nos desafia no crescimento também. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 em diante, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Os irmãos, leiam 3 e 4. Quem é Paulo? Vamos juntos? Servos do Senhor, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Vamos juntos bem forte até o 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos falar diferente, vamos mudar a Bíblia aqui agora. Em vez de falar edifício de Deus sois vós, é uma mudança permitida teologicamente. Edifício de Deus somos nós. Vamos ler o versículo agora e mudar para nós. Somos, vamos lá? Porque somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, somos nós. O que somos? Edifício de Deus, lavoura de Deus, cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo é o pai dessa igreja de Corinto, fundada por volta do ano 52, 51, que é quando Paulo passa na cidade de Corinto. Nós sabemos porque em Atos 18, ele nos fala do procônsul, do governador da cidade, e tem documentos históricos falando acerca daquele governador exatamente no ano 51 e 52, que é quando Paulo esteve ali na cidade de Corinto, e Paulo planta esta igreja, fica 18 meses, 1 ano e meio trabalhando na cidade de Corinto, pregando o evangelho. Ele chega e começa a fabricar tendas, juntamente com Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tenda. Paulo já tinha essa profissão, e possivelmente eles fabricassem tendas e velas de navio. Os fabricantes de tenda, sabemos pela história do lugar, que os fabricantes de tenda fabricavam também, costuravam também as tendas de navio, as velas de navio. E a cidade de Corinto é uma cidade que tem 2 portos, um no Golfo de Corinto e o outro no Mar Egeu. Então uma cidade privilegiadíssima, ela tem 2 portos e era um lugar de encontro, de embarcações, de encontro, um vai e vem de cargas
por isso era uma cidade portuária riquíssima. Para você ter ideia, Corinto, nos dias de Paulo, tinha 400 mil habitantes. E já era uma cidade de 6 mil anos. Hoje tem 8 mil, existe até hoje. É uma cidade lindíssima, com cerca de 2 milhões de habitantes. É uma cidade extremamente importante. Paulo planta esta igreja na cidade de Corinto. E agora, no ano 55, 56, ele manda uma carta para os irmãos de Corinto em função das notícias que ele teve de lá. E aí você já ouviu estudos, mensagens sobre toda a problemática da igreja de Corinto, os pecados, as complicações daquela igreja e tudo que Paulo corrige na carta de problema moral, de problema comportamental, de problema teológico, de problema doutrinário. É uma carta preciosíssima, porque é uma carta pastoral, é um pastor, plantador, fundador da igreja, é um apóstolo do Cordeiro, corrigindo cristãos que perderam o alvo, que erraram na sua postura, na sua conduta como igreja, e ele está chamando essa igreja de volta ao eixo, ele está chamando essa igreja de volta ao centro, a Cristo, ao Evangelho verdadeiro, à vida cristã autêntica. Por isso, é uma carta, é um documento preciosíssimo. Entende-se que, na verdade, Paulo teria mandado 4 cartas para a igreja de Corinto. Então, a primeira é a primeira, a segunda, na verdade, seria a quarta, e as outras cartas nós não temos. Paulo escreve aqui aos irmãos de Corinto, nesse capítulo 3, falando: irmãos, eu não pude falar com vocês, eu não pude me dirigir a vocês na carta, como falando a espirituais. Eu não pude me dirigir a vocês como quem fala a cristãos maduros. Já era uma igreja grande, já era uma igreja que causou impacto na cidade. E a cidade de Corinto era um desafio para ser igreja, porque a cidade de Corinto era sede do culto a deusa Afrodite e do deus Apolo. A deusa Afrodite era a deusa do amor. Tinha 1000 sacerdotisas no templo dela. 5 da tarde as sacerdotisas estavam nas esquinas do entorno do templo, oferecendo seus corpos para um ritual sagrado de prostituição e adultério. Isso era o normal da cidade. E elas arrecadavam dinheiro para a manutenção do templo e autossubsistência através da venda dos corpos. Para você ver o tipo de culto que era praticado para Afrodite. Do outro lado, o culto ao deus Apolo, que era o deus da música, era o deus do canto, era o deus da poesia e era o deus da beleza masculina. Então você tinha de um lado o culto ao deus, a deusa do amor, a deusa do sexo, predominado ou predominante de sacerdotes homossexuais que ficavam com os homens e de sacerdotisas prostitutas que ficavam com os homens. Lá no templo de Apolo era o culto à beleza masculina. Já pensou que culto mais importante? Culto à beleza masculina. Nem tem essa beleza toda. O homem no máximo fica bem vestido, não é? É forte. A gente nem gosta, nem significa tanto para nós quando fala assim, você está bonito. O homem gosta de ouvir assim, você é forte, você é inteligente. Aí o homem fica todo... Não é? Mas tinha o culto à beleza masculina. Aí você imagina o tipo de culto que era praticado no templo de Apolo. Uma cidade libertina, uma cidade rica, uma cidade misturada. Tinha lá gente que era do Egito, gente da África, dos outros países da África, como Etiópia. Tinha lá pessoas que vinham da Ásia, tinha gente que vinha da China, tinha gente que vinha da Turquia, tinha pessoas que vinham de Roma. Era uma cidade misturada, cosmopolita, e misturava cultos, misturava culturas, misturava crenças, misturava uma série de coisas, e era uma cidade depravada. E Paulo está escrevendo dizendo, irmãos, eu escrevi a vocês, eu estive aí 1 ano e 6 meses entre vocês, ensinando, pregando, discipulando vocês. Algumas igrejas, Paulo passava um fim de semana, como Tessalônica. Outras igrejas, Paulo passava 1 mês, 2 meses, plantava a igreja, treinava a liderança e ia para a cidade seguinte, pregar o evangelho em outros lugares. Paulo fica 1 ano e 6 meses ali, e quando Paulo sai, o pastor substituto de Paulo é Apolo.
que é um baita pregador, que é um tremendo apologeta, defensor da fé, expositor do ensino cristão. Mas agora Paulo escreve dizendo: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, eu não pude falar a vocês como a crentes maduros, como a crentes desenvolvidos. Vocês estão estagnados na infância da vida cristã, vocês estão paralisados na fase de crianças. Ele diz: eu dei a vocês a beber leite, não dei alimento sólido. E ele diz: eu estou escrevendo para vocês, lamentando que eu ainda tenho que escrever dizendo para vocês que certas condutas sexuais são erradas, que a lida de vocês com o álcool está errada, a lida de vocês nos relacionamentos interpessoais está errado, a ressurreição é verdade, vocês não estão crendo nela, a igreja do Senhor é valiosa para Deus e vocês estão agindo como se não fosse, a ceia eu tenho que ensinar. Paulo diz: eu tenho que ensinar coisas básicas, coisas elementares, eu tenho que dizer para vocês o que vocês já deveriam saber, e as coisas que vocês não sabem, eu não posso ainda ensinar a vocês, porque vocês estão atrasados no crescimento. É como se nós estivéssemos na idade universitária, mas ainda sendo alfabetizados. É como se nós estivéssemos com 14, 15 anos de idade, mas ainda estudando separação de sílabas, acentuação. Nós estamos ainda atrasados, não estamos estudando as matérias que já deveríamos estudar. E Paulo está lamentando isso na vida da igreja de Corinto. Esse atraso, essa paralisação. Ou seja, o cristianismo é definido na Bíblia assim: quando cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Conversão é um novo nascimento. É você deixar de ser quem você era e agora começar a ser recriado, reconduzido, reformulado, e você será agora segundo Cristo. Mas essa mudança de quem éramos para quem nos tornamos ao converter é chamado de novo nascimento. E o que se espera depois do novo nascimento é o quê? Crescimento. Nasceu de novo, precisa agora crescer. Você nasceu. Já pensou? Festa de aniversário de 50 anos. Todo mundo de fralda, chupeta, e nós vamos distribuir mamadeira para todo mundo. Olha, se fosse uma festa para a meninada de 3 anos de idade, era alegria. Mas não é. Ou seja, o que se espera é que aos 3 anos você coma aquela papinha. O que se espera é que você, aos 5 anos, tenha ainda aquela alimentação, aquele cuidado, a mãe ainda ajude. Mas o que se espera é que quando você tiver 10 anos de idade, você coma sozinho. E o que se espera de você, quando você tiver 18, 17, 19 anos de idade, você já saiba até cozinhar e fazer a comida. E as mães digam amém, aleluia. Você fica dependendo da mãe até hoje. Tem que dar papinha? Paulo diz: vocês precisam crescer. Eu queria dar assuntos mais profundos, eu queria falar de teologia mais profunda, mas não posso, porque vocês não cresceram. E aí então, é que Paulo segue sua exortação e seu ensino àqueles irmãos, apontando onde estava a infantilidade deles. A infantilidade deles está revelada pelo fato de que, versículo 3, havia ciúmes e havia contendas. Havia ciúmes. Crente com ciúme de outro crente. Crente disputando lugar com outro crente. Crente disputando prestígio com outro crente. Havia brigas, havia contendas, havia inimizades. E graças a Deus aqui não tem, era só lá em Corinto. Quem sabe um dia, né? Mas Paulo chama de imaturidade, Paulo chama de carnalidade, de não desenvolver a vida, de não crescer. E os cristãos em Corinto estavam estagnados, e muitos cristãos ainda hoje estão estagnados.
Talvez esse seja o maior desafio ao cristianismo brasileiro hoje, que somos uma igreja que pulou de 8, 9, 10 milhões de pessoas. A estimativa é que somos agora 62 milhões de evangélicos no Brasil, e dentro de poucos anos, no ritmo de conversão, seremos a maior igreja do Brasil. O Brasil não será católico, o Brasil será evangélico, mas um Brasil evangélico repleto de cristãos carnais e infantis não resolve nada, não muda nada na história do país. O que muda é se nos tornarmos algum dia uma nação de fato protestante, evangélica, e a maioria dos crentes maduros, espirituais, sérios com Deus. Aí eu tenho certeza, isso é revolucionário. Paulo então escreve a esses irmãos falando sobre essa infantilidade que é ciúme, contendas, briguinhas. Paulo diz, não é assim que vocês são carnais, porque eles eram gregos, a cabeça aqui é grega. E os gregos viviam disputando quem era o maior líder, quem era o maior expoente, quem era o maior orador. E eles eram seguidores de Epicuros, eram seguidores da escola estoica. Então eles viviam disputando o raciocínio, o pensamento, conhecimento, graduação, grandeza. E aí um era discípulo desse, outro discípulo do outro. E Paulo diz agora, vocês estão trazendo isso para a igreja e vocês vivem disputando quem é melhor, quem é mais. E aí os crentes lá da igreja estavam dizendo, eu sou de Pedro. O outro dizia, eu sou de Apolo, que é aquele grande expoente da doutrina. O outro dizia, eu sou de Paulo, que é o plantador da igreja. E aí alguns, para complicar mais ainda, diziam, nós somos de Cristo. E parece que esses eram aqueles que queriam ser maiores do que os outros. Paulo diz, vocês são carnais, porque é uma igreja dividida, cheia de partidos, é uma igreja dividida, cheia de ideologias humanas, disputas de coisas que não têm valores para a eternidade, que só têm valores para a temporalidade, e eles estavam agarrados, gastando tempo, gastando energias, brigando e disputando por causa dessas coisas no dia a dia da igreja. Paulo então os desafia ao crescimento. E a perseverança no crescimento tem a ver, de acordo com o que Paulo nos fala nesse texto, em primeiro lugar, com pessoas perseverantes, com crentes perseverantes, com pessoas que são perseverantes. Quando Paulo aqui cita o que os irmãos falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, Paulo pergunta, quem são esses? Na verdade, no grego daria para traduzir, e são as duas possibilidades, como João Ferreira traduziu, ou como está no neutro, dá para traduzir assim, o que são estes, em lugar de quem são. O que são esses homens? A pergunta de Paulo é essa, o que eles são? O que significam? O que representam? Não são para vocês ficarem levantando como se fossem ídolos para exibir Paulo, dizendo que Paulo é o melhor expoente. Não, não é isso. O que eles são, quem são eles? São apenas cristãos que perseveraram, são apenas crentes que cresceram, são apenas homens que amadureceram. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? O que é Pedro? O que é Paulo? O que é Apolo? Eles são crentes, são pessoas como eu e você. Em lugar de se gabar de Paulo, você tinha que ter a mesma postura de Paulo. Em lugar de se gabar de Apolo, você deveria já ter o conhecimento de Apolo, o crescimento de Apolo, a maturidade de Apolo, e fazer a obra de Apolo, e fazer a obra de Paulo, e fazer a obra de Pedro, e não ficar convencido exibindo Pedro, mas longe do Pedro, como se Pedro fosse um ídolo posto no altar. Não. O cristianismo não é para elegermos ídolos, não é para ficarmos aplaudindo homens na plataforma, no palco. Eu até tenho arrepio quando a pessoa chama a frente da igreja de palco. Isso não é palco, é púlpito. Palco é outro lugar, é para outra coisa, não é? É para um homem se exibir e os outros aplaudirem.
Mas o cristianismo não é para homens se exibirem, é para homens e mulheres viverem o evangelho, serem modelos para os outros e os outros imitarem os fiéis e nós perseverarmos em ser crentes, perseverarmos na maturidade, crescermos, nos tornarmos fiéis, é para amadurecer. A maturidade tem a ver com pessoas prontas, pessoas maduras, pessoas sólidas, sólidas para enfrentar o diabo, sólidas para enfrentar os ataques de Satanás. E se eu sou uma criança e sou atacado, eu sou vulnerável, eu sou frágil, eu sou indefeso, mas se eu sou adulto, eu enfrento o inimigo na porta da minha casa. Essa é a diferença. Criança não tem juízo, criança não sabe direito o que é certo e o que é errado. Criança faz as coisas erradas jurando que é certo. Quando nós somos maduros, nós fazemos o que é certo, sabemos o que é errado e abandonamos as coisas erradas. A diferença de maturidade e imaturidade tem a ver com o discernimento do que é certo e o que é errado. E o crente maduro é o crente que sabe o que é errado e ele abandona as coisas erradas. Ele enfrenta os problemas, ele enfrenta as doenças, ele enfrenta as adversidades, porque ele é maduro, porque ele é adulto, porque ele é sólido, porque ele é consistente, porque ele cresceu na vida e porque ele cresceu na vida, ele aprende a lidar com as dificuldades da vida como um cristão adulto. Mas quando o cristão é frágil, quando o cristão é infantil, quando o cristão é carnal no sentido de que ele se apoia em homens. Quando Paulo fala aqui cristãos carnais, não significa assim uma coisa que se desenvolveu nos nossos dias, que é o sujeito é mulherengo, mentiroso, trapaceiro, a mulher é fofoqueira, mentirosa, sensual, vive bêbado, é cheio de excesso, mas ele é crente, ele vai na igreja. A gente diz, ele é um crente carnal. Não é disso que Paulo está falando, não. Isso aí não é crente. Paulo chama esse de não convertido. Ele diz, se alguém se dizendo cristão for impuro, avarento, e Paulo diz, nem ande com esses, porque Paulo não os considera crentes. Crente carnal para Paulo é o crente que anda guiado por homem. É o crente que baseia sua fé em homens. Crente maduro, crente espiritual para Paulo é o crente que cresce, que amadurece, que o seu referencial é de fato Cristo. E ainda que ele olhe e veja os outros crentes maduros, são referências, são modelos, e ele se torna ele também um crente maduro, um crente sólido. É disso que Paulo está falando, a maturidade cristã. Pessoas perseverantes. Pessoas que perseveram na oração, pessoas que perseveram em ler a Bíblia, pessoas que perseveram em estudar as doutrinas, pessoas que perseveram. Começamos hoje os nossos cursos da escola bíblica. Lembra, não é classe, é curso. E você precisa perseverar, começar, estudar com os professores que estudam para ensinar, que se esmeram para ensinar. Você precisa participar da escola bíblica, é um curso, é um treinamento. E o objetivo é treinar você para o serviço a Deus, para a maturidade cristã. Você precisa acompanhar aula de teologia na ETEP para quê? Para você amadurecer. Você precisa ler bons livros, você precisa frequentar os cultos, você precisa frequentar os PGs, estudar, relacionar com outros cristãos, e nós amadurecemos no estudo, no relacionamento, na convivência, no trabalho. Nós somos forjados pelo Espírito Santo e modelados segundo o caráter de Cristo. Pessoas perseverantes. Segundo lugar, o crescimento, ele tem a ver com pessoas perseverantes. Em segundo lugar, ele tem a ver com um trabalho perseverante. Tem a ver com trabalho, com obras, com esforço, com esmero, com empenho. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Deus fez crescer. Alguém vai à frente e arranca os tocos, as pedras, o mato, fura buracos, lança semente. Aí o outro vem e joga água. Qual que é mais importante? O que joga água ou o que fez o buraco, arrancou o toco? Quem que é mais importante? Nenhum dos dois, irmãos. Senão, o sujeito que trabalhou arrancando pedra, arrancando toco, arrancando mato, fazendo buraco, jogando a semente, trabalhou de sol a sol, trabalho duro, árduo, aí ele planta a semente e vai embora, mas ninguém rega. O que vai acontecer? Vai dar nada. Trabalho perdido.
O que vem e rega, inteira o trabalho do outro. E também regar, buscar a água, jogar. É trabalho duro, é trabalho penoso. Paulo diz, mas se Deus não der o crescimento, não vai adiantar nada. O que Paulo está dizendo, irmãos? O crescimento vem de Deus. É Deus que faz crescer. Pastor não faz igreja crescer. Líder não faz igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é Deus. E quando a igreja cresce baseado num homem, é na força humana, é crescimento artificial. E crescimento artificial é deformação, é doença. Crescimento natural é amadurecimento, é o que conta. E o que nós buscamos é esse crescimento que vem de Deus. É Deus convertendo pessoas, é Deus movendo o coração das pessoas para que contribuam mais. E aí nós crescemos em número, crescemos em arrecadação, cumprimos, alcançamos mais trabalhos, sustentamos mais missionários, plantamos mais igrejas, ajudamos mais igrejas. À medida que crescemos, nós crescemos na capacidade de semear nas nações da terra. Mas o crescimento quem dá é Deus. Por isso é que precisamos de oração. Por isso é que nós convocamos a igreja para 7 dias de oração, 24 horas. Você já entrou no relógio de oração? Nem respondeu, né? Foi uma pergunta. Você já entrou no relógio de oração? Ainda não. Entra lá, tem um link. Você clica no link. Está no site, está lá, não sei se está no Facebook, Instagram, em algum lugar aí, você tem por toda parte. Se você não sabe, pede para alguém que já mandou lá. E tinha ficado de ter uma folha também, se não tiver lá no finalzinho, a turma coloca lá atrás, manda lá seu nome, que hora que você vai orar, a cada 15 minutos. Nós queremos alguém, um grupo de pessoas orando, intercedendo. Ore pela igreja, ore pelos desafios da igreja, ore pelos pastores da igreja, ore pelo aniversário da igreja, ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos, ore pelos líderes, ore pelos professores, ore pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos, ore pelos casais, ore pelas famílias, porque é Deus que faz a igreja crescer, é Deus que dá força às classes de escola bíblica, é Deus que faz o PG multiplicar, é Deus que faz a receita da igreja crescer, é Deus que move o coração para o sujeito dar o dízimo, dar a oferta. E se Deus não mover o coração, eu duvido que o ser humano dê dinheiro para a igreja. Só movido por Deus, não é? Que ele investe dinheiro, investe feliz, porque sabe que é para a honra e glória de Deus. Então ore, porque é Deus que faz crescer. Mas, Paulo diz aqui, eu plantei, Apolo regou, ou seja, nós não fazemos crescer, mas nós plantamos, mas nós regamos, porque tem gente que fala assim, é Deus que dá o crescimento, então eu vou cruzar o braço, sentar na cadeira e ficar olhando crescer. Tem muito crente que faz isso, não faz? Tem pastor que faz isso. É Deus que faz a igreja crescer, então eu vou lá, prego domingo, vou embora, desapareço a semana inteira, apareço domingo de novo para pregar. O pastor pode ficar em casa, escondido. O pastor pode ir para o shopping, não é? Os presbíteros podem só comparecer na reunião do conselho. Mas, quando nós entendemos que perseverar no crescimento envolve trabalho perseverante, envolve semear, envolve arrancar as pedras, envolve arrancar o mato, envolve jogar a semente, envolve regar a semente. Então, nós como igreja arregaçamos as mangas e vamos trabalhar em nome de Jesus. 2022 já começou desde janeiro, dia 1º, irmãos. Teve aí férias, viagem, descanso, joia, faz parte da caminhada do descanso, mas fevereiro começou, estamos de volta 100% com a nossa força e vamos em nome de Jesus trabalhar em 2022, mais que trabalhamos em 21, mais que trabalhamos em 2020, vamos trabalhar em nome de Jesus, amém, queridos?
Você está disposto a trabalhar, você está disposto a servir, a fazer a obra de Deus, a semear, a regar, a cuidar da plantação, a pregar o Evangelho, a dar testemunho, a ofertar, contribuir, a participar de reuniões de liderança e frequentar os mutirões. Você está disposto a vir durante a semana, preparar lugares, preparar reuniões, preparar encontros. Você está disposto a se envolver com todas essas coisas. Perseverança envolve regar, plantar, e quem planta é Apolo, quem rega é Apolo, é Paulo, é Pedro, é Maria, é João, é Antônio, somos nós, e Deus nos deu a tarefa de trabalhar para a obra dele. E você vai trabalhar em nome de Jesus, não vai? Não vai ficar parado. Um sujeito, um fazendeiro revoltado, colocou uma placa na fazenda dele dizendo assim: senhores caçadores, por favor, não atirem em nada que estiver parado. Pode ser um dos meus funcionários. Aí o pastor tem que colocar a placa: não atire em ninguém que estiver parado. Pode ser minhas ovelhas? De jeito nenhum. Ovelha da penha não. Ovelha da penha estará empenhado, não é não? Amém, queridos? Você vai trabalhar, e você vai trabalhar no PG, você vai trabalhar na mocidade, você vai trabalhar na terceira idade, a ação social voltando, você vai trabalhar, ajude nos consultórios, ajude nos atendimentos. Você tem talentos, você tem dons, você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem uma razão de ser crente, e nós vamos trabalhar de maneira perseverante, porque o crescimento vem de trabalho perseverante. Deus dá o crescimento para quem trabalha. Trabalho perseverante, trabalho persistente, trabalho que produz. Nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, e Ele espera de nós trabalho, esforço, empenho. Por último, uma identidade perseverante. Quem somos? O que somos? Paulo fala: olha, quem é Apolo, quem é Pedro? Gente por meio de quem vocês creram, pessoas que Deus usou para que vocês crescem. E Paulo migra de quem é Paulo, de quem é Apolo, para quem nós somos, para quem a igreja é. Paulo está conversando com os irmãos de Corinto, dizendo quem vocês são, o que vocês são. Vocês são a igreja de Deus, tem uma identidade, o que somos, quem somos, o que estamos fazendo aqui. Somos lavoura de Deus. Paulo dá 3 definições fantásticas. Nós somos lavoura, nós somos cooperadores e nós somos edifício. Ele diz: vocês são cooperadores, versículo de número 9. Vocês são cooperadores, vocês são lavoura e vocês são edifício. Vamos lembrar isso? Nós somos o quê? Cooperadores, lavoura e edifício. Cooperadores. O que se espera dos cooperadores? Maturidade, eficiência, compromisso. Você não pode ser imaturo. Marca um compromisso e não vai. Fala que vai e não vai. E descumpre as coisas, chega 2 horas depois. Não, maturidade é você disse que vai e vai. Eu gosto da cultura americana nesse ponto. O americano tem uma coisa fantástica. Se um americano conversar com você e falar assim: vamos almoçar sábado, meio-dia? Vamos, sábado, meio-dia, na churrascaria ali na Ticoatira. Beleza, está marcado. Sábado, meio-dia, o americano estará lá. E o brasileiro? Não vai. Aí, 3 horas da tarde, ele liga para o americano dizendo: você não confirmou? Aí tem que confirmar. Marcou ou não marcou? Marcou, mas tem que confirmar. Não, se não desmarcou, está marcado. Isso é compromisso, isso é maturidade, isso é cultural. Infelizmente, nós temos a cultura do atraso, nós temos a cultura da desculpa, nós temos a cultura de mudar de programa, de falar que vem, mas aparece um programa melhor, vai fazer o outro programa e nem avisa, e depois que lembra. Não, queridos, isso é maturidade. O que se espera dos cooperadores é comprometimento, o que se espera dos cooperadores é maturidade, é que eles honrem os compromissos, é que eles compareçam aos compromissos, é que eles trabalhem e façam com excelência a obra de Deus. Que se espera dos
cooperadores de Deus é maturidade. O que se espera da lavoura? Da lavoura se espera produtividade. Da lavoura é produtividade. Você tem que produzir. Já pensou? Você gasta uma fortuna arando a terra, com máquina, funcionário, com adubo, com uma série de elementos para melhorar o solo, correção do solo. E aí você compra aquelas sementes caríssimas, implementos caríssimos, gasta, paga horas, dias, diárias e diárias de funcionários, aí planta. Aí não nasce nada. Ou nasce só um pouquinho de fruto. Não, se espera produtividade. Eu vou sempre ao Mato Grosso lá, tem um irmão nosso lá, o Arthur, até oro por ele, passou mal ontem, está recuperando lá, ele sempre vem aqui, ele vende sementes. Eu acho fantástico, porque eles vendem resultado, eles não vendem sementes. Ele vende resultado, o sujeito compra quanto ele quer colher. Olha a responsabilidade de quem vende semente e de quem planta hoje. O campo, a lavoura, quer produtividade. Ou seja, quando Paulo diz, vocês são lavoura de Deus, o que Deus espera de mim e de você? Você está aí ainda? Já foi embora? Vou perguntar de novo. O que Deus espera de nós? Deus espera produtividade, Deus espera de nós trabalho, produtividade, ou seja, Deus investe em nós, Deus coloca o Evangelho em nós, Deus coloca o Espírito Santo em nós, Deus coloca dons em nós, Deus nos reveste do poder do Espírito Santo e Deus o faz porque Ele quer que a igreja cresça, Ele quer que a igreja multiplique, Ele quer uma igreja maior, Ele quer mais igrejas, Ele quer mais crentes, Ele quer mais convertidos, Ele quer mais estruturas para Ele usar para a glória dEle. Ele quer produtividade, irmãos. Terceiro, somos edifício. No edifício, o que se espera do edifício? Do edifício se espera qualidade, estrutura, solidez. Você já viu o que dá na engenharia brasileira aqueles prédios feitos com areia do mar? Caíram. Mas caiu lá em Orlando também. Mal feito, cálculo errado, qualidade má, falta de qualidade, o prédio não é confiável. Aqui Paulo fala, vocês são edifício de Deus, vocês são construção de Deus. Deus espera robustez, Deus espera solidez, Deus espera consistência. Deus não está atrás de números fantasiosos, Deus não está atrás de números mirabolantes, de números sem qualidade, não. Deus está atrás de qualidade, um edifício sólido, uma igreja grande, com crentes maduros, com crentes fiéis, com crentes crentes, com crentes fervorosos, com crentes comprometidos, com crentes fiéis no sustento, no comportamento, de crentes leais à aliança que eles têm com Deus, de crentes que trabalham com fidelidade, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Nós somos lavoura de Deus, nós somos cooperadores de Deus, nós somos edifício de Deus. Espera que esse edifício não caia, que esse edifício permaneça de pé. Perseverar no crescimento, irmãos, é desafio de trabalho, de empenho, de oração, de esforço, de esperança, exercício de fé, de compromisso para trabalhar e servir a Deus. Quando o movimento islâmico dominou o Egito, os cristãos do Egito tinham a opção de converter ao Islã, de ser executado porque não se converteu ao Islã, ou de ser crente sofrendo todo tipo de castigo, discriminação, como alguns que foram, inclusive empurrados para morar no lixão da cidade, a morar no lixo da cidade, porque não podiam morar dentro. E durante séculos, a igreja esteve ali assim, oprimida, excluída, mas há 50 anos atrás, por causa dessa condição da igreja, de exclusão, a igreja não crescia, os cristãos não evangelizavam, eles morriam de medo, dava problemas, dava complicações, e eles resolveram que não evangelizariam. Há 50 anos atrás, um grupo de pastores começou a orar e buscar diante de Deus um avivamento da igreja no Egito.
a volta dos cristãos ao crescimento, à fidelidade. E o fantástico, eu conheço alguns irmãos que começaram o movimento de oração lá atrás. O pastor Samé é um deles. Ele disse que quando eles falavam de avivamento no Egito, as pessoas riam deles, dizendo que o cristianismo no Egito ia acabar, jamais voltaria a florescer. Mas eles perseveraram orando, orando, orando. E aquele movimento de oração foi crescendo. Durante alguns anos, poucas pessoas oraram, mas ele de repente começou a ganhar volume. E 50 anos depois das orações, nos últimos 14 anos ele se intensificou e foi crescendo, crescendo. E de repente Deus começou a fazer algo extraordinário. Eu queria que colocasse um vídeo aqui para nós. Esse é um vídeo de 6 anos atrás. E há 6 anos atrás se estava celebrando exatamente esse start de oração, de busca diante de Deus. Esse foi um dos cultos de celebração do que Deus começou a fazer naquela nação. Esse é o resultado de perseverança, de trabalho, de uma igreja composta de pessoas perseverantes. Isso é um trabalho perseverante, isso é uma identidade perseverante. Eles tinham tudo para deixar de serem cristãos, mas eles persistiram, entenderam a identidade deles, entenderam que são lavoura de Deus, são cooperadores de Deus, são edifício de Deus. E o resultado é que agora Deus tem derramado um despertamento espiritual fantástico. Essa igreja, como você viu aqui, que cabe, comporta 20 mil pessoas. Tinha 70 mil pessoas nessa celebração. Tinha gente pendurada nas pedras, porque é uma igreja dentro de uma caverna. Não é um prédio normal. Mas tinha gente sentada nas pedras, gente no entorno, em volta. E de lá para cá, começou a acontecer conversões como nunca naquele país. A produtividade chegou. Fica em pé, vamos orar ao Senhor. E Pai, eu oro ao Senhor em nome de Jesus te pedindo, nos livra, Pai, da imaturidade. Nos livra, Senhor, da infantilidade. Nos livra, Senhor, da improdutividade. Nos livra, Senhor, do raquitismo espiritual. Nos livra, Senhor amado, da inexpressividade espiritual. Nos livra, Deus, da fragilidade. Senhor, nos livra da preguiça. Nos livra do nominalismo. Nos livra do comodismo, Senhor. E derrama avivamento. E derrama despertamento espiritual sobre a tua igreja. E nos abençoe, Deus. Estamos dando a arrancada de 22 e queremos perseverar. Crescer individualmente como crente. Crescer como igreja, Deus, nas tuas mãos, trabalhar para o Senhor diligentemente, ser fiéis, produtivos, sólidos, maduros, férteis. Ó Senhor eterno, é o nosso clamor a Ti. Livra-nos, ó Deus, dessas características negativas dos irmãos de Corinto e nos faz crentes maduros e sólidos, crescendo e edificados em Jesus, para a glória de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Amém, Santo Deus. Pode se assentar, querido.